Olá, gente, tudo bom? Bom, gente, sou Alessandro Fagundes, sou professor do cursinho a CEPUSP, e eu queria falar um pouco com vocês um pouco sobre placas tectônicas, né? Então vai ser mais ou menos esse o tema da aula de hoje. Bom, como a gente está se planejando com relação ao coronavírus, é importante, é essencial que além dessas videoaulas, vocês estudem por meio da apostila, tirem dúvidas com os professores e com os plantonistas, né? Para melhor entender esse conteúdo e outros que virão. Bom, partindo desse conteúdo que ele é muito importante nos vestibulares, os principais vira e mexe, vai caindo esse conteúdo, é importante que sejam bem cientes, ter uma ideia muito apurada que são as placas tectônicas, porque isso é muito importante para outros assuntos que vão cair no vestibular. É essencial. Bom, partindo da questão mais básica, vamos pegar a imagem da Terra e ver os elementos principais nessa figura aqui. Quando nós pegamos uma imagem da Terra, a gente está vendo os continentes, pegando as nuvens, os oceanos, né? Mas quando a gente começa a destrinchar a Terra para chegar na parte que interessa para a gente vê uma coisa basicamente assim. Os continentes, né, que formam aí o planeta. Nós temos aí o fundo dos oceanos, ou a crosta oceânica, e a gente tem aí mais nada, né? Essa bolinha azul seria o tamanho em escala em massa de se toda a água fosse retirada. Ela estaria mais ou menos desse tamanho. E essa pequenininha aqui do lado, essa esbranquiçada, é a atmosfera. Então, basicamente, a gente tem isso. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Para a gente pegar uma coisa muito simples. Quando nós aprendemos as camadas da Terra, pensando, primeiro, a litosfera ou a crosta, é a camada superficial, a camada mais fina. Logo depois, nós temos o manto. E, por fim, nós temos o núcleo. Nós temos as três camadas, que são essenciais. E é importante a gente levar em conta que essa camada superficial, a litosfera ou a crosta, ela é muito fina em comparação a outras camadas. Então, assim, pegando a camada logo abaixo, o manto, ele vai de mais ou menos 2.700 quilômetros de espessura. E nessa camada, como ela é muito mais grossa, eu tenho porções de rochas sólidas, eu tenho porções mais próximo do líquido, digamos assim, né? O que a gente chamaria aqui de manto. E essa porção do manto tem um movimento chamado movimento convectivo. Esse movimento convectivo ele ocorre pelo seguinte, pela troca de temperatura, por fatores físico-químicos, né? Então, a gente tem regiões mais frias e regiões mais quentes. Só que reparem numa coisa, quando eu falo mais fria, não pense o ponto de que é frio na superfície, para a gente. Quando eu falo frio, eu falo 700, 800 graus, né? Lembrem-se, quanto mais profundo na superfície, mais frio vai ser, beleza? Então, o que que acontece? Eu tenho regiões mais frias, 700, 800 graus, regiões mais quentes, que pode ser 1.500, 2.000 graus. E essa troca de calor, esses fatores físico-químicos, fazem eu ter um movimento dessa massa, que é esse movimento convectivo. E a placa que está em cima, ela acaba se movimentando. Então, gente, para fazer um paralelo, pensa numa piscina e bloquinhos, pecinhas pequenininhas de quebra-cabeça boiando. É mais ou menos essa analogia que a gente tem que fazer para entender as placas tectônicas. Porque apesar da figura aqui, se a gente fosse pensar em escala, seria uma superfície muito fina da crosta em comparação ao manto. Então, basicamente, a gente tem isso. Essa imagem aqui eu sempre coloco para ilustrar para a gente. Pensa uma água fervendo. A gente vê as bolinhas aqui mexendo um objeto aqui no caso, mas pode ser qualquer coisa, pode fazer analogia à crosta, né? Crosta continental e oceânica, e essas bolinhas que vão mexendo esse objeto, esse movimento convectivo de troca de calor, regiões mais quentes, fundo da panela, regiões mais frias, a superfície. Então é assim que acontece o movimento de troca de calor e fazendo esse movimento convectivo. Sacaram, gente? Então vamos seguindo. Então, quando a gente analisa a superfície terrestre, lembra daquela analogia que eu fiz com vocês? As
peças, os blocos, essas placas tectônicas se movimentando. É basicamente isso. A gente tem que imaginar o seguinte, que quando a gente fala da placa sul-americana, por exemplo, eu estou falando aqui do continente da América do Sul, a Colômbia, a Venezuela, o Brasil, unidos como um continente, e o fundo, que é o assoalho oceânico. Então, basicamente, a gente tem essa estrutura, essa conformação. Então, quando a gente fala da placa sul-americana, não é só o continente sul-americano, é o continente, mas o fundo, uma porção do Atlântico Sul. Então, basicamente, essa é a ideia, tá, gente? Então, quando a gente fala que as placas tectônicas, elas estão distribuídas na Terra, então, basicamente, elas dividem o planeta em grandes blocos de massa. Tudo bem? Beleza? Então vamos definir. O que são placas tectônicas? São porções da crosta terrestre que possuem movimentos determinados. Simples assim, simples, fácil. É fácil, simples. E essas placas tectônicas têm três tipos de movimento: movimento divergente, movimento convergente e o movimento tangencial ou transformante. Esses três movimentos de placas nós temos. Então a gente vai ver cada um deles no decorrer dessa aula. Começando, gente, nossa setinha aqui, movimento divergente. Olha só aqui, ó, setinhas vermelhas. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma separação de placas. A placa africana e a placa sul-americana. Então, esse movimento divergente, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com a separação de placas. Então, e esse movimento tem uma característica específica do quê? Que através da separação de placas, eu crio mais litosfera. Então, imagina o seguinte, olha só a costa aqui africana. Reparem na costa aqui da América do Sul. Vocês conseguem perceber que elas têm características bastante similares, né, de encaixe aqui? De encaixe com quebra-cabeça mesmo. O que está aqui entre elas é o que foi criado depois da separação. Então, se eu for pegar uma rocha, falar no fundo do oceano, peguei uma rocha, analisei ela, e eu vou reparar que ela tem características, ela tem uma idade muito mais recente do que a idade dessas rochas continentais. Então, o que a gente pode perceber por uma lógica, analogia? Ah, então quer dizer o seguinte, que no passado isso não existia. Esse movimento foi aqui em alguns milhões de anos, para ser mais específico, há 150 milhões de anos. Então, basicamente é isso. Tudo bem, gente? Beleza? Então, movimento divergente, movimento de separação de placas. Esse movimento de separação tem uma característica essencial. Ele cria mais litosfera, cria mais porção de crosta. Pode ser em áreas continentais, pode ser em áreas oceânicas, mas nesse caso específico é uma crosta oceânica. Esse exemplo é bastante importante, cai no vestibular, não é muito recorrente, tá? Seja na FUVEST, na CONVEST, na FUNESP e por aí vai. Beleza? Sigamos. Então, aqui temos um exemplo. Dorsal mesoceânica. Dorsal é uma rachadura que a gente tem no Atlântico, que ele coloca essa divisa da placa africana e da placa da América do Sul. Vocês estão vendo essas estruturas aqui? Isso aqui, essas rachaduras, falando mais especificamente, nós chamamos isso aqui de estrias. Então, é como se estivesse rasgando a litosfera. Então, está se abrindo, está subindo mais magma, se endurece e ele forma mais essas porções aqui. A gente chama aqui cadeias mesoatlânticas, que formam como se fosse, no fundo dos oceanos, cadeias montanhosas, com muito vulcanismo, que é coisa que a gente vai falar aí no decorrer da aula. Beleza? Bom, diante. Próximo exemplo. Esse exemplo aqui é movimento convergente. O que é movimento convergente? Movimento de encontro de placas. Esse movimento de encontro de placas tem sempre essa figurinha muito característica. Vocês estão vendo aqui, ó, uma placa está descendo, a outra placa ela está subindo. Esse processo aqui que está acontecendo, gente, a gente chama de dobramento, né? Então, é o encontro de duas placas. Essa placa aqui, mais fininha, nós geralmente falamos que ela é mais densa. Densidade é o conceito físico-químico que é massa por volume, tá bom? Então, ou seja, tem uma maior densidade, essa placa
oceânica, que tem a menor densidade, e essa placa de menor densidade ela é dobrada. Gente, olha só esse termo que a gente usa, dobramento. Dobramento é literal, então a estrutura ela faz mais ou menos assim. Então ela vai sendo dobrada, né, e ela vai soerguendo. Então, é dois fenômenos que acontecem juntos, dobramento e epirogênese. O que é epirogênese? Quando a estrutura da crosta, ela sobe, literalmente sobe. Como é que a gente sabe isso? Se a gente for na região dos Andes, na região do Chile, do Peru, a gente, dependendo da área que a gente for, a gente pode encontrar fósseis de peixe, fósseis de tubarão. Onde que como é que então isso evidencia o quê? Que essas regiões estiveram abaixo do nível do mar. Simples assim. Então, a partir desse processo, que foi milhões e milhões de anos, nós percebemos que áreas que foram abaixo do fundo do oceano foram soerguidas por conta desses processos. Tudo bem? Então, o dobramento foi uma coisa assim. Isso é um dobramento, a gente chama de dobramento moderno. O que é um dobramento moderno? Olha o nome. Falando moderno é que tem uma relação de algo que é antigo. Moderno e antigo ele tem uma métrica. Qual que é essa métrica? A parte do que eu estou relacionando. Então, assim, pode ser relação de idade de pessoas, idade na história. Novo e velho é relativo dependendo do que você está comparando. Então, a gente está falando do quê? Nem de idade de pessoas, nem de história. Está falando de geografia e geografia física, geologia, idade da Terra. A Terra tem quanto tempo de idade? 4,5 bilhões de anos. Então, o que for novo ou velho é em relação a essa idade. Então, olha só, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a gente percebe o seguinte, o que é 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, é novo, é recente. Então, esse ponto é importante. Dobramento moderno, como o nome já fala, é um processo extremamente recente no tempo geológico. Não é qualquer tempo, né? Tempo histórico e tempo de vida. Tudo bem? Tempo geológico, tempo da Terra, dobramento moderno, processo recente. Então, assim, bom, Alessandro, se você está falando que tem dobramento moderno, existe dobramento antigo? Correto. Por exemplo, a Serra do Mar, que a gente vê lá em Santos, São Vicente, Ubatuba. Esse paredão aí é uma estrutura muito antiga, que tem aí por volta de 700 milhões de anos a 1 bilhão de anos. Tudo bem, gente? Fechou isso? Então, esse fenômeno. Movimento convergente, você tem formação de dobradores modernos da placa menos densa, geralmente uma placa continental, e você tem um afundamento, a destruição de uma placa menos densa, que é geralmente uma placa oceânica. Se você pensa, por exemplo, movimento continental e oceânico. Tem também casos de movimentos continentais e continentais, que é o caso do Himalaia, a forma cotidiana do Himalaia, mas aí é outro exemplo, tá bom? Esse aqui é um exemplo mais característico, beleza? Sigamos. Bom, gente, por fim, nós temos o convergente, depois o divergente. Qual que é o último? É o transformante ou tangencial. O que é o transformante tangencial? Não é nem uma coisa nem outra. Ele é um movimento chamado conservativo. É caracterizado pela formação paralela, né? Formação não, movimentação. Movimentação paralela de placas. Não ocorre nem grandes dobramentos ou expansão da crosta. Então, é um movimento que a gente chama conservativo, tá bom? Então, ele nem fede nem cheira. Então, o que acontece? O movimento convergente tem um dobramento, o movimento divergente tem separação. É um caso muito comum, muito específico, né? Nessa região aqui na placa do Caribe, que fica nessa área aqui na América Central, encontro com a placa norte-americana. Tem um outro exemplo que é mais comum ainda, que é a placa norte-americana, uma placa bem pequenininha que fica aqui, né, que separa a placa do Pacífico, não mostra nesse mapa, mas separa a placa do Pacífico, a placa norte-americana, que é a placa do Juan, chamada placa Juan de Fuca, certo? É esse nome. Que a gente tem o movimento da placa norte-americana do lado dessa placa se movimentando, que aí forma aquela chamada falha de San Andreas, ou falha de San Andreas, que é bastante característica. Bom, temos isso. Então, nós temos esses três tipos de movimentos, né? Movimento convergente, divergente,
tangencial ou transformante. Então, rapidinho, de maneira simples, direta, a gente aprendeu esses 3 movimentos sem nenhum, pelo menos espero eu, sem nenhuma grande dificuldade. Bom, a partir daí eu queria falar com vocês alguns fenômenos relacionados às placas tectônicas. Então, nós estamos falando aqui dos sismos e do vulcanismo. Bom, então vamos lá. Então, para começar, eu queria mostrar esse mapa para vocês. Olha só que interessante. Ele mostra uma tendência que é bastante comum no mundo, que eu tenho o fenômeno de sismos e vulcanismo em volta dessas regiões específicas. Olha só, isso aqui não lembra alguma coisa para a gente? Vamos lembrar aqui, ó, nas placas tectônicas. Olha só que interessante. Voltando aqui no slide anterior. Basicamente, nas bordas das placas, nós temos maior intensidade de sismos e vulcanismo. Pode perguntar, professor, mas toda borda de placa, então, eu tenho sismos e vulcanismos? Sim, beleza? Então, a gente pode também chegar numa segunda conclusão. Então quer dizer que só nas bordas das placas eu tenho sismos e vulcanismo? Aí, não, né? Então, acontecem casos. Só que no caso do vulcanismo, ele é mais raro. Nós vamos falar disso aqui? Não dá tempo de falar sobre isso aqui, mas é importante deixar claro, gente. Isso é uma regra, mas há algumas exceções a essa regra. Tudo bem? Beleza? Bom, mas aí é uma coisa fundamental. Eu estou falando de sismo, sismo, sismo. O que é sismo, afinal de contas? Sismo é isso aqui. Quando a gente fala de sismo, nós estamos falando também disso aqui. O que seria sismos? Seriam tremores provocados por alívio de pressão. Então, o que acontece? Quando a gente está pensando no movimento das placas tectônicas, elas acumulam muita pressão em relação a elas. É que nem se pegasse uma régua e começasse a entortar ela. Chega uma hora que essa pressão se alivia. Como ela se alivia? Quando a régua quebra em 2 partes. Aí se aliviou a pressão. No caso das placas tectônicas, essa pressão se alivia através de um tremor, de uma tensão surgida. Tudo bem? Então, essa tensão, ela pode ser liberada tanto ou nos continentes ou nos oceanos. Quando essa tensão é liberada nos continentes, nós chamamos isso de terremotos. Quando ela é liberada nos oceanos, na crosta oceânica, sempre lembrando isso, nós chamamos isso de tsunamis ou de maremotos. Então, você está vendo aqui 2 exemplos, né? Essa primeira foto é de uma cidade chamada Valdívia, que é uma cidade mais ou menos 300 quilômetros de Santiago, no Chile, e que aconteceu o maior terremoto mais intenso na história, em 1960. Já vou voltar nisso. E essa segunda imagem aqui é um tsunami que aconteceu muito recentemente, quase há exatos 10 anos atrás, em 2011, na cidade de Sendai, no Japão, tá bom? E o que acontece, né? Antes de falar um pouco sobre esses casos, é importante saber assim, como é que acontece esse alívio de pressão tão intenso? Essa intensidade, esse alívio de pressão, ele é medido através de uma escala, que a gente chama de escala Richter, que é uma escala que varia de 0 até 10. É importante que se diga o seguinte, gente, a escala Richter é uma escala logarítmica. O que isso significa? Que é uma escala multiplicativa. Se eu tenho um terremoto, né, um sismo, na escala 4, quer dizer que ele não é uma, mas 10 vezes mais forte na escala 3, certo? E se eu tiver um terremoto na escala 2, aí ele é 100 vezes mais fraco do que na escala 4. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, nós temos mais ou menos essa estrutura aqui. Se a gente pegar de 1 até 3, a gente não sente praticamente. De 3 para cima, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Chegando até mais ou menos 4, 5, a gente vê tremores muito fracos, a gente consegue sentir, mas é uma rachadura, uma parte de um prédio com uma estrutura mais ruim pode acabar caindo, né? Mas a gente chega aqui, ó, nessa porção aqui, 6 mais ou menos, para cima, aí a situação piora cada vez mais. Mas é sempre importante lembrar, como é geografia essa aula,
mesmo sendo geografia física, sempre a gente tem que relacionar fatores humanos. Gente, um terremoto numa escala 9,5 no meio da Amazônia vai ter uma intensidade de impacto social. Esse mesmo terremoto numa cidade como Tóquio vai ter outra escala. É só uma comparação extrema para a gente saber como é que as coisas funcionam, certo? Então, na cidade de Valdívia, por exemplo, que a gente falou anteriormente, essa cidadezinha aqui foi uma intensidade mais forte registrada, um terremoto de 9,5. Isso aconteceu em 1960, lembrando vocês. E esse aqui, ele foi numa escala um pouquinho mais abaixo, agora não me lembro muito bem o valor, mas foi bastante forte. Aconteceu em 2002 terremotos no Japão, né? E depois nós temos um terceiro fenômeno que foi um tsunami, que a gente vê aqui na cidade de Sendai, que ele varreu esse vilarejo, foi bastante complicado essa situação, tá bom? Então isso é os sismos. Onde que se originam os sismos? Mais ou menos nessa região, no interior da crosta, que nós chamamos de hipocentro. Hipocentro, não se esqueçam desse nome. É a região onde, é onde tem um estalo, onde começa esse alívio de pressão, esse tremor em onda, né? Então ele vai se espalhando. É importante, quando a gente está falando do nome onda, faz uma analogia em relação a um lago muito calmo. Se eu pego uma pedrinha, jogo nesse lago, a região do impacto dessa pedrinha, eu vou ter uma turbulência, né? Uma turbulência. E as regiões das margens, ela vai ficando cada vez mais fraca. Então, eu vou sentir de forma mais forte ou mais fraca, dependendo da posição que eu vou ter dessa origem do impacto. Então, por isso que é muito importante falar sobre isso quando nós falamos sobre Brasil. Tem muita gente que fala assim, mas no Brasil não tem terremoto. Isso é mentira, isso é balela. O Brasil tem terremoto, sim. Teve até recentemente, em alguns casos, as pessoas sentiram tremores, né? Se vocês forem perceber aqui, olha, tem um detalhe importante. Tremor mais forte do país, em 1955, em Mato Grosso. Então, o que isso significa? Que tem um registro de vários tremores que aconteceu no país. Só que ele não é tão forte como acontece aonde? Regiões de bordas de placas tectônicas. Então, o Brasil tem uma vantagem que está no meio de uma placa tectônica, né? Então, só para a gente lembrar que é importante levarmos em conta. Aqui, ó, nessa região, para te pegar outro mapa aqui. Nessa região aqui nós temos a placa sul-americana. O Brasil está aqui no meio, certo? Eu tenho essa característica. Bom, seguindo, continuando. Então, o que acontece? Se eu traçar uma linha reta do hipocentro até a superfície, eu vou ter um lugar que nós chamamos de epicentro. Por que a gente demarca esse lugar? É só para a gente ter uma posição, uma referência na superfície da origem do terremoto. Então, nada mais do que isso, tá bom, gente? Hipocentro é a origem. Traçando uma linha reta na região da superfície, tem um epicentro. Simples assim. Bom, continuando. Além dos sismos, né, que dão os terremotos e os maremotos, nós temos o vulcanismo. O que é o vulcanismo? É um fenômeno geológico relacionado ao extravasamento de magma da superfície da Terra. Então, esse extravasamento de magma da superfície da Terra, ele vem dessa região do manto, né, não é do núcleo. Fala assim, então não vem massa do núcleo para a superfície? Vem, só que em casos bastante específicos que a gente não vai conseguir entrar aqui. Mas é importante registrar isso. Então, é material que vem do manto para a superfície. O magma que chega na superfície nós chamamos de lava, né? Então, por fatores físico-químicos e posicionais, né, na posição da Terra, nós chamamos diferente. Magma é quando está no subsolo desculpa, lava quando está na superfície. Bom, e além do vulcanismo propriamente dito, nós temos outros fenômenos. Por exemplo, as águas termais, que é um caso que tem no Brasil e outros lugares do mundo. Nesse caso, é o Parque de Yellowstone, né, que fica nessa região aqui, a noroeste, nos Estados Unidos. E também os geysers, né, que é um fenômeno muito interessante, muito bonito nessa água quente, que ela é expelida aí para a superfície, tá? Como é que formam esses fenômenos?
ele é muito relacionado com o vulcanismo, como a gente acabou de falar. Então, o que que acontece? Na crosta, na parte sólida, eu tenho áreas ocas, aonde que essa área oca, chamada câmara magmática, onde o magma acaba ocupando, uma parte acaba se resfriando, formando um tipo de rocha específica, mas fica nessa região aqui. O que acontece? Logo acima dessa câmara magmática tem uma rocha que ela acaba sendo aquecida. Então a gente pode fazer uma analogia como se fosse um fogão, né? Você tem o fogo e a panela em cima que acaba aquecendo. E aqui, logo acima dessa rocha, ou essa panela, nós temos aí água que vai aquecendo. Uma parte vai para os geysers, né? Que vai formando por conta dessa pressão acumulada, vai expelindo essa água para a superfície e muitas formam nascentes termais, às vezes até rios, né? Tem até um caso aqui na América do Sul muito interessante que tem um dos braços do Tietê, não, desculpa, da Amazônia, do Rio Amazonas, é formado por um rio de água fervente, bastante interessante. Se eu não me engano, fica no Peru. Procurem, né? Aqui no YouTube tem muita coisa, na internet, na internet como um todo também tem muita informação sobre isso, tá bom? Bom, gente, basicamente isso era tudo que eu gostaria de falar para vocês em relação ao assunto. Espero ter sido útil para vocês. Novamente, só frisando, procurem os plantonistas, procurem os professores, leiam o material do cursinho, né? Eu sei que não é uma aula, que nem uma aula presencial, não, e não é mesmo, né? A gente consegue tirar dúvidas, falar até aprofundar um pouco mais, mas eu acho que isso talvez sirva de apoio para vocês, né? De um reforço para vocês continuarem estudando. Qualquer coisa, a gente está aqui, estamos distante, porém perto, né? E tchau, tchau, até mais e tenham aí uma boa vida. Ai, Gustavo.